So let's start the class. Well, first of all, primeiramente, pessoal, eu gostaria de dizer que eu sinto muita saudade de vocês. Agora que eu já fiz a chamada, eu espero que todos estejam bem. Eu sei que está sendo um momento bem difícil, muito delicado. O conteúdo de vocês é um conteúdo muito pesado, então todas as vezes que eu vou preparar uma aula, uma videoaula, ou uma explicação no geral, eu vou deixar o meu fundo, porque meu fundo é bonitinho, tá, gente? Então vou deixar aí. Mas eu sempre tento focar mais naquilo que é essencial vocês saberem. Por isso que hoje a gente vai fazer nós vamos trazer algumas voltas para que vocês consigam pegar, tá bom? Começando, pessoal, pela page number 75, que é a página número 75. Todo mundo está com o livro? Sim. Yes. Vamos lá. Pessoal, eu não sei se todos vocês já decoraram ou não, né? Se isso é de praxe ou não. Vocês sabem o tempo passado, correto? O simple past, como a gente costuma falar na língua inglesa. Como assim? Vocês sabem como conjugar um verbo no simple past, por exemplo? Eu não lembro muito não, porque quando eu estava estudando isso na minha antiga escola, eu estava com um problema muito grande de déficit de atenção, e aí eu não estava conseguindo prestar atenção em nada. Eu vou colocar aqui numa lousinha. Ó, essa palavrinha aqui, studied, significa o quê? Ficou? É estudar no presente. A terminologia ED indica passado. Então, qual é o passado de estudar? Studied. Estudei. Estudou. Ah, tá, eu falei em inglês. Ok. Studied, correto também. Pessoal, o tempo passado, ele é dividido em verbos regulares, que são esses que têm essa terminologia ED, IED, que são os mais fáceis da gente pegar, a conjugação, e os verbos irregulares. Alguém lembra qual é a regrinha do verbo irregular? Eu acho que já estudei sobre isso, mas eu não lembro. Pessoal, na verdade, o verbo irregular, ele é muito, muito complexo. Por quê? Diferente do nosso simple past, os regular verbs, que são aqueles verbos que a gente só termina com ed ou ied, os verbos irregulares são aqueles que modificam a palavra no passado. Então, não existe uma regra fixa para os verbos irregulares. Por exemplo, o nosso verbo go. O go significa o quê, pessoal? Ir ou vai. Isso, ir ou vai. Muito bem. Você sabe como fica go no passado? Good? Uhum. Ficaria went. Assim, ó, Tá. como está na lousa. É que eu não tô conseguindo ver, não sei o que tá dando, que tá dando um bug aqui no meu laptop, e aí não aparece a câmera. Fiquem tranquilos que, assim, a aula está sendo gravada justamente para que depois a gente possa subir essas aulas para o YouTube, tá? Por isso que eu estou aqui me policiando muito, coloquei até um fundinho bonitinho aqui para que tá bonitinho, porque eu particularmente não gosto dos meus vídeos no YouTube, porque eu sou muito feio e quando pega as imagens de entrada só vem careta minha, é impressionante. Mas voltando aqui para o conteúdo, pessoal. Então, no nosso tempo passado, simple past, a gente sabe que existe duas formas de conjugar verbos, os verbos regulares, terminologia ED, e verbos irregulares, terminologia não existe. A gente modifica a palavra. Tudo bem até aí? It's everything alright, class? It's everything alright, class? Professor, você pode repetir? É que tá travando seu áudio para mim. Ok. Pessoal, os verbos regulares são aqueles com terminologia ED, no simple past. E os irregulares é aqueles que a gente modificar a palavrinha. Foi o caso que eu coloquei e exemplifiquei aqui para vocês, tudo bem? Tudo. Ok. Voltando, pessoal.
Aqui na nossa page number 75, que é a página número 75, ele nos traz uma comparação entre o Simple Past e o Present Perfect. Professor, o que seria o Present Perfect? Pessoal, vocês sabem daquelas ações que se iniciam no passado, porém geram consequências até os dias atuais? Como assim? A ação iniciou no passado. I have been studying since my 10 years old. Eu tenho estudado desde os meus 10 anos. Eu terminei esses estudos? Sim ou não? Não. Eu tenho estudado Não. significa que eu ainda estudo até os dias de hoje, correto? Sim. E o present perfect, ele serve justamente para nos demonstrar isso, que algo iniciou no passado, mas que a gente ainda pratica até os dias atuais. Tudo bem até aí, galerinha? Sim. It's everything, alright? Ok. E aí, o present perfect, ele tem a característica do verbo have, mais um verbo conjugado no passado, ou o has. Mais um verbo conjugado no passado. Por exemplo, let me see, let me search. Sorry, wait a minute, please. Eu separei aqui a página e perdi a página, gente. Acontece. Have walked. O que está escrito na primeira linha? Have walked. Walk significa o quê, pessoal? Falar? Walk, W é andar. Have walked, tenho andado. Para a gente falar que a gente está fazendo alguma coisa que se iniciou no passado, a gente utiliza o have ou has e um verbo conjugado no passado. Então, por exemplo, I have walked since 6 a.m. Ou seja, eu tenho andado desde as 6 horas. Isso é uma ação que iniciou às 6 horas da manhã, no passado, correto? Sim. E eu ainda estou praticando até o momento, correto? Sim. Very good. Very good. Então, característica do present perfect, verbo have ou verbo has e um verbo conjugado no passado na frente. Então, toda vez que vocês verem essa sequência aqui, vai estar falando do present perfect, ou seja, de uma ação que iniciou no passado, mas que ainda está acontecendo. Isso em qualquer texto que vocês lerem, ok? Passando para os exercícios da page number 75, que é a página número 75, pessoal. Nós temos aqui o the number 1. Underline the verbs, rewrite them and label the sentence as SP, simple past, or PP, present perfect. Pessoal, vocês vão colocar SP ou PP. SP para indicar simple past, que a frase está no simple past. E PP para indicar que ela está no present perfect. Exemplo. Pessoal, na letra A, Lucy saw. Saw é o passado do see. See é ver. Lucy saw an ugly monument yesterday. Ou seja, a Lucy viu um monumento feio ontem. Está no simple past ou no present perfect? Voltei. Simple past. Simple past. Very good, simple past. Então vocês vão colocar SP. Letra B. Professor, que página? Que eu acho que eu tô na página errada. 75. 75. Isso, se acalmem, pessoal, todos calmos. Relaxa, tá? Fiquem tranquilos. Aí, pessoal, nós temos aqui na nossa letra B. Have you ever been to Turkey? Você gostaria de estar na Turquia? Você tem estado na Turquia, desculpa.
Aí você tem a presença do have, you e o been. O been também é outro indicativo, pessoal, de present perfect, tá? Então, have you ever been to Turkey? Estaria no simple past ou no present perfect? Present perfect. Very good. Ok, vamos para o último exemplo desta parte. Pessoal, aqui na letra E, Mark has not eaten fast food for 7 months. Ou seja, o Mark não tem comido em fast food por Peraí, 7 meses. professor, qual que era a C e a D? A C é a C ou a B? A gente falou da B. A B é present perfect. E a C? E simple past. A D, present perfect. E a E, present perfect também. É que eu estou fazendo assim exercícios intercalados para dar tempo, para que todos consigam responder. Ah, tá. E estou fazendo tipo um one general aqui, sabe? Um geral para vocês, de um resumão da parte da gramática que é Ah, tá, importante. entendi. Então, pessoal, na nossa letra E, Mark has not eaten. Ou seja, não tem comido fast food por 7 meses. Isso está no present perfect ou no simple past? Present perfect. Present perfect, very good. Pessoal, aí nós temos aqui na 2. Nails the sentence and map them to their possible time markers. Ou seja, pessoal, vocês vão analisar essas sentenças e vão colocar com qual dessas características elas se adequam da melhor maneira. Por exemplo, na A, we have taken great photos in Greece. Nós tiramos fotos ótimas na Grécia. E a B, we took great photos in Greece. Nós tiramos, no passado, fotos boas na Grécia. Have taken, nós temos tirado boas fotos. Presente perfeito. Na B, nós tiramos, passado. Tudo bem até aí? Uma está no present perfect, a outra no past, no simple past. Tudo bem até aí, galerinha? Sim. Continuando. Aí nós temos aqui, pessoal, as palavrinhas ago. Ago, alguém sabe o que significa? Agora? Ago, A-G-O. Ago é passado, correto? Se eu falar para vocês, por exemplo, 5 years ago, não é 5 anos atrás? Sim. Então aí é passado, correto? Sim. Então qual das letras que vai aí na frente do ago? A A ou a B? B. A B, correto. Na segunda, today. Today é hoje, correto? Bom, Sim. se um fato está acontecendo até hoje, a gente está falando da letra A ou da letra B? Letra A. Letra A. Foi algo que iniciou no passado, porém que a gente ainda pratica até hoje. Tudo bem até aí, galerinha? Is everything alright, class? Sim. Ok, thank you so much. Aí nós temos exercício 3. Circle the mistakes and rewrite the sentence correctly. Ou seja, pessoal, vocês vão circular aonde está o erro das frases e vão reescrevê-las de uma forma correta. Lembrando que, pessoal, regrinhas aqui para esse exercício. Toda vez que você coloca o did, você não conjuga o verbo seguinte, porque o did é um verbo auxiliar que indica passado. Então não existe, por exemplo, did visited. Did já indica que você já visitou. Então não há necessidade de você conjugar o verbo visit. Então na nossa letra A, qual é a palavrinha que a gente tem que mudar? Last? Não.
Did Susan write notes about our trip last year? Write já é um verbo conjugados. Write é o que, pessoal? Write é escrever. Então, aqui, pessoal, a gente teria que tirar o S, porque a terminologia S não indica que está no presente? Sim. Para ele e ela. Não é uma regra de conjugação? Sim. Sim. Então, a gente vai ter que escrever o verbo da forma que ele é mesmo. Porque nós já temos o did. E como eu falei, quando a gente tem o did, a gente não conjuga o verbo seguinte. Seja no presente ou no passado, a gente não conjuga. Fica o did e o verbo. Tudo bem? Então ficaria did Susan write, sem o S. Na nossa letra B, Fred visits some museums in 2002. O Fred visitou. Como que ficaria visitou? O verbo visit no passado. Visited. Visited. Yes, very good. Terminologia ED. Aqui vocês repararam que a gente não tem nenhum verbo auxiliar indicativo, né? Que é o do, does ou did, correto? Correto. Sim. A gente não vai conjugar esse verbo. A gente não vai conjugar esse verbo, não. A gente não vai aplicar essa ordem. A gente vai só conjugar o verbo. E aqui, conjugar no passado. Então, Fred visited some museums in 2002. Depois, pessoal, nós temos aqui, our parents have made a photo album. Aqui, qual o verbo que a gente tem que modificar? Lembrando que está no present perfect. Nós temos o have e depois nós temos um verbo. Qual era a regrinha do present perfect mesmo, Make it. pessoal? Make. Nós temos que transformar o verbo que vem depois do have ou do has em um verbo no passado, correto? Sim. Sim. Aqui no caso, pessoal, o verbo make, fazer, o passado é made. M-A-D-E. É um irregular verb. Vocês já viram lá nas bordinhas dos pratos escritos Made in China? Sim. Hein? Então, Não, mas eu made, vejo isso direto em boneca, tipo, atrás da nuca da boneca, eu vejo Made in China. yes, very good. É feito na China, ou seja, passado. Então, aqui o make vai virar made. Passando para a nossa página 76, nós temos aqui, pessoal, o ago, que indica passado, quanto tempo tem passado. 4 years ago. Qual é a tradução, pessoal? 4 years ago. 4 anos atrás? Very good. 4 anos atrás. E aí, pessoal, nós temos 5 hours ago. 5 hours ago seria? 5 anos atrás. 5 anos atrás. Very good. E aí, pessoal, nós temos o for e o ago. A diferença entre o for e o ago. O ago indica que são tantos anos atrás que aconteceu um fato. Por exemplo, I suffered an accident. Let me maybe 10 years ago. Yes, 10 years ago. I suffered an accident 10 years ago. Eu sofri um acidente 10 anos atrás. Esses 10 anos atrás, esse acidente, ele se perpetua até hoje? Depende. Não. O acidente, ele aconteceu há 10 anos atrás, correto?
Então, se ele Sim. aconteceu há 10 anos atrás, não tem como eu estar sofrendo esse mesmo acidente até hoje. Tudo bem até aí, galerinha? Então, o ago a gente vai indicar, vai colocar em frases que ficam no passado. Por exemplo, I suffered an accident 5 years ago. Eu sofri um acidente 5 anos atrás. Well, I studied maths 5 years ago. Eu estudei matemática 5 anos atrás, desculpa. Então, o ago, ele sempre vai indicar algo que ficou no passado e está registrado no passado, somente. O for é a duração desse fato. Por exemplo, I studied English. Deixa eu ver. From 2002 for now. Ou until now. Eu estudo inglês desde 2002 até agora. O for, ele vai destacar esse período de tempo que existe. Ou um outro exemplo também que é importante, que tem aqui no livro. We have been home for 5 hours. Nós ficamos em casa durante 5 horas. Nesses casos, o for, ele vai indicar essa duração de tempo. Tudo bem, galerinha? Sim. Sim. Ok. Pessoal, eu Sim. vou terminar aqui a gravação, um minutinho.